Nunca imaginei que um simples gesto mudaria minha vida para sempre. Olá, chamo-me Mariana Silva, tenho 54 anos e vivo numa pequena vila chamada Vila Nova de Gaia, ali perto do porto. A minha vida sempre foi calma e rotineira, dividida entre o trabalho numa biblioteca local e os momentos simples em casa. Contudo, havia um vazio que crescia lentamente em mim, uma sensação de desconexão comigo mesma que eu não sabia explicar. As manhãs já não tinham aquele brilho, e o cansaço parecia seguir-me como uma sombra persistente. Tudo começou numa tarde comum, quando fui à consulta médica para um check-up de rotina. O Dr. Manuel, um homem de meia-idade com olhos gentis e cabelos já grisalhos, notou meu olhar cansado e a falta daquela energia que eu própria sentia desaparecer. Ele falou-me sobre a importância de cuidar não só do corpo, mas também da mente e do espírito. Disse que eu precisava de encontrar um momento para mim, um ritual diário que me ajudasse a reconectar com a minha essência. Foi uma ideia simples, mas que parecia carregar uma promessa de renascimento. Naquela noite, voltei para casa com a cabeça cheia de pensamentos. Decidi experimentar o que o Dr. Manuel tinha sugerido, sentar-me em silêncio, fechar os olhos e prestar atenção à minha respiração. O relógio antigo na sala marcava o tempo com um som ritmado e reconfortante. Aos poucos, comecei a sentir algo diferente, uma centelha de calma que nunca antes tinha experimentado. Era como se um fogo interior, apagado há muito tempo, estivesse a reacender-se dentro de mim. Ainda antes de ir para a cama, ouvi um ruído vindo da sala ao lado. Fui até lá e encontrei uma pequena nota em cima da mesa, escrita com uma caligrafia delicada. Estás no caminho certo, Mariana. Mas lembra-te, o verdadeiro desafio está por vir. Fiquei intrigada e, ao mesmo tempo, sentia uma estranha mistura de medo e esperança. Foi o início de uma jornada que eu ainda não sabia onde me levaria. Nos dias que se seguiram, aquela pequena nota ficou sempre na minha mente, como uma presença silenciosa que me impulsionava a continuar. Acordava cada manhã com uma leveza que há muito não sentia, e ao olhar para o espelho, via um reflexo diferente. Não era apenas o meu rosto, agora com algumas linhas de expressão, mas um brilho novo nos olhos, uma serenidade que parecia surgir de dentro. Vesti uma blusa azul escura, simples, mas que me fazia sentir confortável, e umas calças cinzentas que acompanhavam meu passo tranquilo naquela manhã fresca de primavera em Vila Nova de Gaia. Numa dessas manhãs, enquanto caminhava pela rua principal do centro histórico, encontrei a Dona Rosa, uma vizinha que conhecia desde sempre, com seus cabelos brancos presos num coque e um vestido florido que combinava com seu sorriso acolhedor. Mariana, pareces outra mulher. Que segredo tens? Perguntou ela, com um brilho curioso nos olhos. Sorri e respondi com uma leveza que surpreendeu até a mim mesma. Apenas descobri uma forma de cuidar da minha alma, Dona Rosa. O que parecia apenas um exercício simples de respiração transformava-se pouco a pouco num ritual sagrado. As minhas noites tornaram-se momentos de introspeção, onde o silêncio da casa era preenchido por pensamentos profundos e uma sensação de paz. Até que, numa dessas noites, algo estranho aconteceu. A nota que tinha aparecido na mesa desapareceu misteriosamente, e no parapeito da janela surgiu uma pequena caixa de madeira, decorada com símbolos antigos que eu não reconhecia de imediato. Ao abrir a caixa, encontrei um amuleto prateado delicado, com um desenho intricado que parecia carregar uma energia viva. Passei a ponta do dedo por ele e senti um formigueiro quente, como se o metal guardasse um segredo ancestral. A lembrança das palavras do Dr. Manuel veio à minha mente. A verdadeira cura começa quando nos ouvimos de verdade. Percebi que aquele amuleto não era apenas um objeto, mas um convite para ir mais fundo, para explorar territórios da alma que eu nunca antes tinha ousado visitar. A cada respirar, sentia-me mais conectada comigo mesma e com algo maior, uma força invisível que me guiava para um renascimento interior. Aquela noite ficou gravada na minha memória de forma intensa e inexplicável. Depois de guardar cuidadosamente o amuleto na minha mesinha de cabeceira, sentei-me na poltrona perto da janela, envolta num vestido de algodão leve, cor de lavanda, que acariciava delicadamente a pele dos meus braços. Era uma sensação quase íntima, um conforto simples que contrastava com a inquietação que sentia por dentro. A respiração calma preenchia o ambiente silencioso, iluminado apenas pelo brilho tênue do candeeiro antigo. De repente, um toque suave na porta interrompeu o meu momento. Levantei-me devagar e abri, encontrando uma jovem mulher de cabelos castanhos escuros, presos num rabo de cavalo desleixado, e vestida com um casaco vermelho vivo que parecia desafiar a monotonia da noite. O seu sorriso era discreto, mas os olhos brilhavam com uma mistura de mistério e simpatia. Olá, sou a Maria, disse ela, com uma voz doce e calma. Sou a nova bibliotecária aqui na vila e pensei em apresentar-me aos vizinhos.
Convidei-a a entrar, e rapidamente nos envolvemos numa conversa leve sobre livros, memórias da vila e os pequenos prazeres da vida. Maria tinha um charme subtil, um jeito de falar que me fazia sentir à vontade, quase como se estivesse a reencontrar uma velha amiga. Quando o assunto mudou para saúde e bem-estar, ela fez uma pergunta inesperada. Mariana, já pensaste que, por vezes, os caminhos que trilhamos para nos conhecer melhor podem abrir portas que nem sempre estamos preparadas para atravessar? Aquelas palavras penetraram fundo em mim, trazendo um calafrio que me percorreu a espinha. O seu olhar parecia perscrutar algo que eu ainda não compreendia, e a sua presença deixou um rastro de fragrância suave a jasmim, um aroma delicado que permaneceu na sala muito depois de ela ter saído. Fiquei sentada, segurando o amuleto, sentindo o misto de inquietação e fascínio crescer dentro de mim. Era como se aquela visita tivesse despertado algo escondido, uma peça de um quebra-cabeça que eu ainda tinha de descobrir. A noite estava longe de terminar, e eu sabia que o meu caminho de descobertas apenas começava a ganhar forma. Naquela noite, depois da visita inesperada da Maria, o silêncio da casa parecia ter ganho uma nova profundidade. Vesti um vestido de seda cinzento, suave ao toque, que deslizava pelos meus ombros com uma leveza quase etérea. Sentei-me junto à janela, segurando o amuleto prateado que brilhava com uma luz quase própria, enquanto a minha mente girava em pensamentos e perguntas sem resposta. As sombras dançavam nas paredes, e o relógio antigo marcava o ritmo lento de cada segundo que parecia alongar-se infinitamente. De repente, o telefone tocou, um som agudo e inesperado que cortou o silêncio como uma navalha. Atendi com um misto de curiosidade e apreensão. Do outro lado da linha, uma voz profunda e firme pronunciou meu nome, Mariana Silva. O meu coração acelerou. Sabemos do teu caminho, disse a voz com uma autoridade calma. Não estás sozinha. Muitas coisas ainda esperam por serem despertas dentro de ti. Antes que eu pudesse responder, a ligação foi interrompida, deixando um eco de mistério e inquietação no ar. Fiquei ali parada, o telefone ainda na mão, sentindo um turbilhão de emoções, medo, esperança, uma estranha sensação de que algo maior se desenrolava à minha volta. Ao olhar para o amuleto, percebi que ele parecia pulsar com uma energia silenciosa, como se estivesse a ouvir também aquela mensagem invisível. A noite avançava, e a neblina densa que envolvia a Vila Nova de Gaia lá fora parecia refletir a confusão e o mistério que agora habitavam o meu coração. Na manhã seguinte, o ar fresco trazia um cheiro de terra molhada e promessas por cumprir. Preparei um chá de ervas, deixando que o aroma calmante me ajudasse a clarear a mente. Sobre a mesa, o amuleto repousava, lançando um brilho prateado que parecia irradiar uma força silenciosa. Senti que estava prestes a iniciar uma jornada muito além do que poderia imaginar, uma viagem onde o corpo, a mente e a alma se entrelaçariam de forma profunda e inesperada. E mal sabia eu que aquele caminho me levaria a descobertas que mudariam para sempre a minha visão do mundo e de mim mesma. Naquele dia, decidi sair para a margem do Rio Douro, onde as águas corriam tranquilas sob o céu cinzento de uma tarde outonal. Vesti um casaco de lã castanho, confortável e quente, e umas botas de couro que me protegiam do chão úmido e das folhas caídas. O ar estava fresco, com o aroma à terra molhada e a folhas secas que despertava uma nostalgia suave dentro de mim. Enquanto caminhava pela calçada junto ao rio, sentia uma mistura de paz e expectativa, como se algo estivesse prestes a acontecer, algo que eu não conseguia ainda compreender. No caminho, encontrei o padre Antônio, um homem sereno e respeitado na vila, conhecido pelas suas palavras sábias e pelo olhar compassivo. Vestia uma batina simples, de cor preta, e um crucifixo discreto pendia do seu pescoço. Com um sorriso gentil, perguntei-lhe: Padre Antônio, conhece algum livro que fale sobre a alma e o corpo, sobre os mistérios que nos habitam? Ele olhou-me nos olhos, como se estivesse a medir a minha alma, e respondeu com um tom grave: a verdadeira sabedoria está dentro de nós, Mariana. Mas há um arquivo antigo na igreja, onde guardamos manuscritos que talvez te possam ajudar na tua busca. As suas palavras ficaram ecoando dentro de mim enquanto continuava a caminhar, sentindo o vento suave que brincava com os meus cabelos castanhos. Ao regressar à casa, decidi aceitar aquele convite silencioso e, ao entardecer, voltei à igreja. O interior estava mergulhado numa penumbra reverente, iluminado apenas pelas velas que lançavam sombras dançantes nas paredes de pedra. Encontrei o arquivo, um pequeno quarto cheio de prateleiras com livros antigos, cujas capas gastas contavam histórias de séculos. Folheei as páginas amareladas de um manuscrito que falava sobre a ligação entre corpo e espírito, sobre rituais antigos que despertavam forças adormecidas dentro de nós. Cada palavra parecia tocar uma corda sensível dentro do meu ser, despertando uma vontade crescente de aprofundar aquela jornada de autoconhecimento.
Saí da igreja com o coração acelerado, sentindo que estava finalmente a encontrar respostas para perguntas que há muito tempo me atormentavam. Mas mal sabia eu que aquilo era só o começo de uma aventura muito mais profunda e surpreendente do que poderia imaginar. Ainda com o manuscrito antigo nas mãos, voltei para casa sentindo uma mistura de excitação e inquietação. Aquele livro parecia conter segredos que há muito tempo estavam à espera de serem revelados, mas também carregava um peso que fazia meu coração bater mais rápido. Vesti uma camisola de lã bege, macia ao toque, e umas calças de ganga escuras, prontas para uma noite de leitura e reflexão profunda. O amuleto prateado repousava na mesa, como um guardião silencioso daqueles conhecimentos misteriosos. Enquanto percorria as páginas, as palavras pareciam ganhar vida, levando-me a imaginar rituais antigos onde o corpo e a alma se uniam numa dança sagrada de cura e despertar. Sentia-me como uma viajante numa terra desconhecida, a explorar territórios ocultos dentro de mim mesma. As instruções falavam de exercícios simples, mas poderosos, que exigiam atenção total e entrega sincera. Decidi que naquela noite iria tentar entregar-me a esses rituais com toda a minha vontade. Preparei o ambiente com cuidado, apaguei as luzes fortes e acendi velas perfumadas com aroma de sândalo e lavanda. O vestido de seda cinzento voltou a vestir-me, envolvendo-me numa sensação de conforto e mistério. Sentei-me no tapete macio da sala, com o amuleto ao meu lado, e comecei a seguir as orientações do manuscrito. A respiração tornou-se mais lenta e profunda, o corpo relaxava, e a minha mente mergulhava num silêncio quase absoluto. De repente, senti uma energia percorrer-me, uma vibração que parecia conectar cada célula do meu corpo com algo maior, invisível, mas intensamente real. Foi como se uma porta tivesse sido aberta dentro de mim, revelando um espaço vasto, cheio de luz e sombras. Por momentos, perdi a noção do tempo e do espaço, completamente imersa naquela experiência. Quando finalmente abri os olhos, senti-me diferente, mais leve, mais viva, como se tivesse deixado para trás um fardo invisível que carregava há anos. Mas, naquele instante de renovação, uma dúvida inquietante instalou-se na minha mente. Estaria eu preparada para enfrentar o que quer que aquela jornada ainda reservasse? A resposta parecia estar para além do alcance, escondida nas sombras do meu próprio ser, pronta para emergir quando menos esperasse. Na manhã seguinte, acordei com uma sensação estranha, como se tivesse atravessado um portal invisível durante a noite. Vesti uma camisa branca de algodão, simples e fresca, e uma saia comprida azul escura que me dava liberdade para me mover com leveza. O céu estava nublado, com nuvens que pareciam anunciar uma tempestade, e o ar tinha um cheiro fresco a chuva iminente. Enquanto tomava o pequeno almoço, o amuleto repousava na mesa, emitindo um brilho tênue que parecia pulsar em sintonia com o meu coração acelerado. Decidi sair para caminhar pela vila, tentando ordenar os pensamentos que fervilhavam na minha mente. A cada passo, sentia que algo dentro de mim se agitava, uma inquietação que me fazia olhar para tudo com um olhar renovado, quase desconfiado. No centro da praça, encontrei-me com a Maria, a jovem bibliotecária, que trazia um vestido vermelho vibrante, justo na cintura e com um decote discreto que realçava sua elegância natural. Os seus olhos brilhavam com uma intensidade quase hipnótica, e o sorriso que me dirigiu era ao mesmo tempo acolhedor e enigmático. Mariana, senti que precisavas de me ver, disse ela, aproximando-se com passos suaves. Há coisas que não te contei, segredos que podem mudar tudo o que pensas conhecer. A sua voz era baixa, quase um sussurro, e o seu olhar parecia penetrar a minha alma. Senti um arrepio a percorrer-me a espinha, enquanto a minha mente lutava para compreender a súbita mudança de tom. Antes que pudesse reagir, Maria estendeu-me um envelope envelhecido, selado com cera vermelha e marcado com um símbolo antigo que reconheci do amuleto. Abre quando estiveres pronta, disse ela, afastando-se com um sorriso enigmático e desaparecendo entre as ruas estreitas da vila. Fiquei ali parada, o envelope nas mãos, sentindo o peso do mistério e da promessa que ele continha. O que estaria escrito ali dentro? E que segredos estavam prestes a ser revelados? A minha vida, até então tão previsível, começava a transformar-se numa trama que eu nunca poderia imaginar. Com o envelope envelhecido apertado nas mãos, voltei para casa com o coração a martelar no peito. A cada passo, sentia o peso do mistério a crescer, como se o conteúdo daquele papel pudesse mudar tudo o que eu achava que sabia sobre mim e sobre a vida tranquila em Vila Nova de Gaia. Ao entrar, fechei a porta atrás de mim e sentei-me na mesa da cozinha, onde a luz suave do fim de tarde iluminava o espaço com um tom dourado. Vesti um vestido de linho branco, leve e fresco, que contrastava com a ansiedade que me consumia por dentro. Com dedos trêmulos, que mal consegui controlar, quebrei o selo de cera vermelha do envelope e puxei o papel antigo, amarelado pelo tempo.
As palavras ali escritas estavam numa caligrafia elegante, quase hipnotizante, e falavam de um segredo ancestral guardado pela minha família, uma herança espiritual que eu nunca tinha suspeitado possuir. A carta mencionava um pacto feito há gerações, uma ligação profunda com forças invisíveis que moldavam o destino daqueles que ousavam despertar para a verdade interior. Enquanto lia, sentia uma mistura de medo e fascínio, como se estivesse a desvendar páginas de um livro proibido. O amuleto prateado parecia aquecer na minha mão, como se confirmasse cada palavra e me convidasse a aceitar o desafio que agora me era lançado. A carta terminava com um aviso: a jornada que iniciaste é apenas o começo, Mariana. Prepara-te para enfrentar sombras e luzes, pois só assim encontrarás o teu verdadeiro eu. O silêncio da casa tornou-se quase palpável, e o aroma do jasmim que Maria deixará no ar parecia envolver-me num abraço misterioso. Fiquei ali, com o coração apertado, a contemplar o enigma que se abria diante de mim. Estava pronta para aceitar aquele desafio? Ou seria melhor recuar e voltar à segurança da vida que conhecia? No fundo, uma voz interior sussurrava que não havia retorno. A verdade já tinha sido despertada, e eu teria de seguir o seu caminho, custasse o que custasse. A noite caía, e com ela, o peso da decisão que mudaria para sempre o curso da minha existência. Aos poucos, a tensão dentro de mim foi crescendo até atingir um ponto quase insuportável. O amuleto parecia vibrar com uma intensidade que eu nunca tinha sentido antes, como se quisesse comunicar algo urgente, algo que ultrapassava o entendimento comum. O vestido branco que usava agora parecia pesar como uma armadura invisível, protegendo-me e ao mesmo tempo prendendo-me numa teia de expectativas e mistérios que me envolviam por completo. Enquanto as velas à minha volta lançavam sombras dançantes nas paredes, senti a presença daquele segredo ancestral a ganhar vida dentro da minha alma. Cada palavra da carta parecia ecoar num ritmo frenético dentro da minha cabeça, como um tambor que marcava o compasso de uma batalha silenciosa entre luz e escuridão. O ar carregava uma energia densa, quase palpável, que me fazia tremer por dentro, como se estivesse à beira de um precipício invisível. Era mais do que uma simples busca pessoal, era uma luta épica pelo meu próprio ser, um confronto entre o que eu sempre fui e aquilo que estava a ser chamada a tornar-me. O amuleto, agora quente ao toque, parecia pulsar com uma força quase sobrenatural, guiando-me para um destino incerto, mas inevitável. Senti a minha respiração acelerar, o coração a bater como um tambor de guerra, enquanto a noite se tornava palco de uma transformação profunda e irreversível. No silêncio tenso daquele momento, percebi que não havia volta atrás. O caminho que escolhi seguir estava cheio de desafios sombrios e revelações surpreendentes, e o que quer que estivesse para vir, eu teria de enfrentar com coragem, pois a verdadeira batalha já não era contra o mundo exterior, mas contra os mistérios ocultos dentro de mim mesma. A intensidade da experiência parecia expandir-se para além do tempo e do espaço, criando uma atmosfera carregada de mistério e poder, como se o próprio universo estivesse a sussurrar segredos antigos ao meu ouvido. O amanhecer trouxe uma luz difusa que mal conseguia penetrar a neblina densa que cobria Vila Nova de Gaia. Vesti um casaco cinzento, simples, mas que me oferecia uma sensação de proteção contra o desconhecido que se avizinhava. O amuleto prateado pendia no meu pescoço, quente contra a pele, como se tivesse vida própria. Saí de casa com passos hesitantes, o coração ainda a pulsar com a intensidade da noite anterior. Cada som, cada sombra, parecia carregado de significado, como se o mundo à minha volta tivesse mudado de repente. Ao descer a rua principal, senti o olhar de alguém a seguir-me, uma presença invisível que me fazia estremecer. A névoa envolvia tudo num manto de mistério, e o cheiro subtil do jasmim ainda pairava no ar, trazendo memórias da visita de Maria e das palavras enigmáticas que tanto me tinham inquietado. Naquele momento, percebi que a minha vida estava prestes a cruzar-se com forças que ultrapassavam a compreensão comum, e que as escolhas que fizesse agora iriam definir não só o meu destino, mas o equilíbrio entre luz e sombra que andava a despertar dentro de mim. À medida que me aproximava da antiga igreja, o coração batia com força, misturando medo e uma estranha sensação de esperança. As portas de madeira rangiam ao abrir-se, revelando um interior mergulhado em sombras e silêncio, onde segredos antigos pareciam sussurrar entre as pedras frias. No altar, uma figura guardava-me, uma presença que eu ainda não podia compreender, mas que sabia ser a chave para o próximo capítulo desta jornada. O ar ficou pesado, e a tensão entre o passado e o futuro parecia condensar-se naquele momento único. Tudo o que vivia até ali convergia para esta encruzilhada, onde o desconhecido me aguardava com promessas e perigos. A minha mão apertou o amuleto com força, enquanto um sussurro quase inaudível ecoava na minha mente. Estás pronta para o que vem a seguir, Mariana?
A resposta ainda estava por ser descoberta, e o mistério continuava, um convite aberto para que a história se desenrolasse, sempre mais profunda e intensa, para além do que os olhos podem ver.